Um único projeto prometia mudar o curso da guerra em questão de meses. A Alemanha investiu enormes recursos no desenvolvimento de armas secretas que, segundo seus líderes, poderiam alterar o resultado do conflito mundial. Eles as chamaram de Wunderwaffen, as armas milagrosas do Terceiro Reich. Os avanços eram reais e mortais. Os foguetes V-2 podiam chegar a Londres em minutos, impossíveis de deter em voo. Os jatos superavam a velocidade de qualquer caça aliado. Submarinos de última geração operavam com tecnologia até então desconhecida. Cada um desses desenvolvimentos foi concebido como a chave para reverter derrotas no campo de batalha. Mas sua produção foi limitada, caótica e tardia demais para o avanço aliado. Será que essas armas teriam realmente mudado o curso da guerra se tivessem sido implantadas antes? Seriam projetos visionários à frente de seu tempo ou apenas promessas impossíveis destinadas ao fracasso? O Projeto Total, a aposta tecnológica do Reich. No ano de 1933, quando Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha, o regime nacional-socialista enfrentava uma posição geográfica e estratégica complexa. Cercado por potências com acesso a colônias, recursos abundantes e capacidades industriais superiores, o país precisava encontrar mecanismos para compensar sua desvantagem estrutural. A solução proposta pelos líderes nazistas era clara. A inovação tecnológica deveria se tornar a ferramenta capaz de equilibrar a disparidade numérica e material. A partir daquele momento, a busca por armas avançadas deixou de ser um complemento e passou a ser um eixo central da estratégia militar alemã. Hitler observou diretamente os efeitos da tecnologia durante a Primeira Guerra Mundial. O surgimento do tanque, o uso da aviação em funções de combate e o uso intensivo da artilharia pesada modificaram radicalmente a forma de travar batalhas. Essa experiência o convenceu de que as inovações poderiam alterar o equilíbrio militar se fossem introduzidas no momento preciso e em escala adequada. Após a derrota de 1918, atribuída por ele em parte à incapacidade de sustentar um ritmo de inovação contra os aliados, Hitler assumiu o poder com a convicção de que o futuro do novo Reich deveria ser construído sobre uma base tecnológica sólida e ambiciosa. A lógica que norteou essa aposta baseou-se em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a escassez de matérias-primas críticas, como petróleo, borracha e certos metais, forçou o recurso a soluções técnicas que compensassem a desvantagem de oferta. Segundo, o conceito de guerra relâmpago exigia armas capazes de desorientar o inimigo por meio de golpes de alto impacto que paralisariam a reação do adversário antes que ele pudesse organizar uma defesa eficaz. Terceiro, a visão pessoal do Führer inclinou as decisões para projetos de grande escala e aparência monumental, concebidos não apenas como instrumentos de guerra, mas também como símbolos de poder. O resultado foi que inúmeros programas de armamento foram definidos menos por critérios de eficiência militar do que pela vontade política de impressionar tanto os adversários quanto a sociedade alemã. Essa dinâmica permitiu que o desenvolvimento tecnológico se transformasse em uma vitrine de propaganda que absorveu recursos consideráveis, mesmo quando a produção em massa de armamento convencional teria sido mais prática. Nesse terreno, a figura de Joseph Goebbels se mostrou decisiva. Como ministro da propaganda, ele compreendeu que os avanços técnicos poderiam se tornar armas psicológicas. A partir de 1943, quando a derrota em Stalingrado marcou um ponto de virada na guerra, ele começou a disseminar a ideia de um arsenal secreto capaz de reverter o curso do conflito. Discursos oficiais e a imprensa controlada por seu ministério descreviam projetos de extraordinária magnitude, apresentados como iminentes, com o objetivo de manter o moral na frente interna e gerar incerteza nos aliados. O termo Vergeltungswaffen, traduzido como armas de retaliação, tornou-se a designação mais emblemática dessa estratégia. Aplicado aos foguetes que começaram a atacar Londres no verão de 1944, o conceito ia além de uma descrição técnica. Constituía uma narrativa política de vingança pelos bombardeios sofridos em cidades alemãs. Cada anúncio oficial transformava a inovação em uma promessa de justiça, ao mesmo tempo em que ocultava os atrasos e as limitações dos programas de pesquisa. Os projetos não eram meras ficções de propaganda.
Havia instalações reais, protótipos funcionais e equipes de pesquisa avançadas. No entanto, o sigilo militar impedia a população de conhecer a distância entre os anúncios e os resultados práticos. A propaganda criou a imagem de um arsenal futurista prestes a ser implantado em massa, embora, na prática, a produção enfrentasse sérios obstáculos. Entre os principais atores dessa corrida tecnológica, destacou-se Wernher von Braun, um jovem engenheiro especializado em propulsão de foguetes. Após seus primeiros experimentos na década de 1930, foi nomeado diretor do Centro de Pesquisa de Peenemünde, localizado na costa do Mar Báltico. Lá foi desenvolvido o foguete A4, mais tarde conhecido como V2, um sistema de propulsão líquida com capacidade sem precedentes em altitude e velocidade. A Alemanha, assim, colocou-se na vanguarda mundial da tecnologia de mísseis, embora o custo humano e material do programa fosse enorme. Milhares de trabalhadores forçados em condições extremas participaram da construção de instalações e componentes. Outra frente de pesquisa foi liderada por Werner Heisenberg, reconhecido físico teórico e ganhador do Prêmio Nobel. Através do Uranverein, ou Clube do Urânio, ele e sua equipe exploraram a possibilidade de aproveitar a fissão nuclear. O objetivo inicial era compreender a viabilidade de uma reação em cadeia controlada que pudesse abrir caminho tanto para a geração de energia quanto para uma arma de magnitude sem precedentes. Embora os experimentos nunca tenham alcançado resultados operacionais, a mera existência do programa manteve viva a especulação sobre um eventual desenvolvimento alemão na área nuclear. Albert Speer, ministro do Armamento e Produção de Guerra, informou Hitler sobre o progresso e as limitações dos programas. Ele reconheceu reservadamente que a indústria alemã havia alcançado altos níveis de produção em 1944, mas alertou que grande parte desse esforço estava dispersa em projetos experimentais sem aplicação imediata. A pressão política o obrigou, no entanto, a apresentar cada inovação como um avanço decisivo. A população alemã percebeu a materialização dessas promessas por meio dos ataques com foguetes V1 contra Londres no verão de 1944. O som dos motores a jato e as explosões relatadas pela imprensa reforçaram a ideia de que os anúncios oficiais eram verdadeiros. No entanto, a realidade cotidiana mostrava outra face. Cidades alemãs eram devastadas pelos bombardeios aliados e a frente oriental entrava em colapso progressivo. Essa contradição mantinha a sociedade em constante expectativa, à espera de uma arma definitiva que nunca chegou a produzir efeitos estratégicos reais. O conceito de Wunderwaffe, ou arma maravilhosa, foi expandido para abranger iniciativas de vários tipos. Projetos de tanques de dimensões colossais, canhões ferroviários com alcance incomum, submarinos com sistemas inovadores, caças propulsionados por motores a jato e foguetes de alcance intercontinental faziam parte do repertório em desenvolvimento. A amplitude do termo manteve viva a ficção de um potencial ilimitado, embora os resultados práticos permanecessem parciais. As limitações do sistema de pesquisa alemão eram evidentes. A expulsão de cientistas judeus privou o país de talentos que mais tarde contribuíram para os programas aliados, como Albert Einstein ou Enrico Fermi. Somavam-se a isso rivalidades entre ramos das Forças Armadas e a intervenção política direta em decisões técnicas, o que dispersava recursos e dificultava o estabelecimento de prioridades. Cada projeto competia para se apresentar como decisivo, sem uma estratégia clara de concentração de esforços. Os laboratórios secretos espalhados por todo o território tornaram-se símbolos dessa aposta. Peenemünde representava a instalação mais conhecida, mas havia centros dedicados à pesquisa de novas formas de propulsão, materiais avançados e sistemas de controle. Para proteger esses projetos foram construídos complexos subterrâneos que permitiram a continuidade da produção mesmo sob bombardeios constantes. A interação entre a visão pessoal de Hitler, a propaganda de Goebbels e o trabalho de cientistas como von Braun ou Heisenberg gerou um fenômeno singular. As Wunderwaffen não eram apenas armas em desenvolvimento, mas construções políticas e culturais que conferiam à tecnologia um papel central na sobrevivência do regime. O investimento em pesquisa, a criação de instalações secretas e o uso de trabalho forçado eram justificados como sacrifícios necessários
na busca por um arsenal que, segundo discursos oficiais, garantiria uma vitória que nunca se materializou da forma prometida. Colossos de Aço, a ambição blindada do Terceiro Reich. A Wehrmacht iniciou a guerra com uma doutrina blindada baseada na mobilidade, concentração de forças e estreita coordenação com a aviação. Os primeiros modelos Panzer, relativamente leves, demonstraram sua eficácia na Polônia e na França durante os primeiros anos do conflito. No entanto, a ofensiva contra a União Soviética no verão de 1941 revelou uma surpresa decisiva. O tanque T-34, uma máquina que superava em muito os veículos blindados alemães em design, potência e resistência. O T-34 apresentava blindagem inclinada que oferecia maior proteção sem aumentar excessivamente o peso. Seu canhão de 76 mm podia perfurar os panzers alemães a distâncias consideráveis. Além disso, as esteiras largas lhe conferiam grande mobilidade em terrenos lamacentos, um fator crucial nos campos de batalha orientais. Sua construção simples permitia reparos rápidos e produção em larga escala, garantindo que milhares de unidades chegassem à frente de batalha em um curto espaço de tempo. Diante desse desafio, o alto comando alemão entendeu que precisava responder com modelos mais pesados e melhor armados. O Tiger I foi a primeira resposta. Introduzido em 1942, pesava mais de 50 toneladas e estava armado com um canhão de 88 mm, derivado de peças antiaéreas que haviam demonstrado eficácia contra veículos blindados. Sua blindagem frontal o tornava quase invulnerável à maioria das armas aliadas e, em combates individuais, podia enfrentar vários tanques inimigos com chances de sucesso. No entanto, o Tiger sofria de importantes desvantagens operacionais, consumo excessivo de combustível, dificuldade para atravessar pontes e manutenção tão complexa que exigia técnicos especializados e longos tempos de reparo. A produção do Tiger também revelou as limitações industriais do Reich. Pouco mais de 1.000 unidades foram fabricadas em 3 anos, enquanto a União Soviética produziu dezenas de milhares de T-34 no mesmo período. A disparidade era tal que a superioridade técnica individual jamais poderia compensar a desvantagem numérica. Em 1943, surgiu o Panther, projetado para equilibrar poder de fogo, mobilidade e viabilidade de produção. Incorporava blindagem inclinada, como o T-34, e um canhão de 75 mm de alta velocidade. Seu peso intermediário o colocava entre um tanque médio e um tanque pesado. No entanto, a estreia do Panther na Batalha de Kursk foi marcada por um alto índice de falhas mecânicas. Problemas na transmissão e na suspensão o deixaram fora de combate em grande número, mesmo antes de enfrentar o inimigo. Com o tempo, as falhas foram corrigidas e o Panther tornou-se um veículo blindado respeitado, mas sua complexidade e custo continuaram a ser obstáculos para a produção em massa. O próximo passo na escala do gigantismo foi o Tiger II, conhecido como King Tiger. Com um peso próximo a 70 toneladas e uma blindagem frontal de espessura excepcional, era invulnerável aos ataques frontais dos aliados. Seu longo canhão de 88 mm podia destruir qualquer tanque inimigo a grande distância. No entanto, a produção era escassa e a confiabilidade mecânica insuficiente. Muitas unidades foram inutilizadas por problemas técnicos antes de entrarem em combate efetivo. O projeto mais extremo foi o Maus, um tanque superpesado projetado por Ferdinand Porsche. Com quase 200 toneladas de peso, era armado com um canhão principal de 128 mm, acompanhado por outro secundário de 75 mm. Sua blindagem frontal ultrapassava 200 mm. No entanto, apenas 2 protótipos foram construídos. Testes confirmaram que o Maus era praticamente inútil em condições reais. Seu peso impedia a travessia de pontes e inviabilizava seu uso em operações rápidas. Embora um sistema de snorkel tenha sido projetado para atravessar rios, a solução se mostrou impraticável em combate. O gigantismo não se limitava aos tanques. A artilharia alemã desenvolveu o canhão ferroviário Gustav, conhecido como Dora, com calibre de 800 mm. Essa peça colossal exigia mais de 1.000 homens para sua operação e podia lançar projéteis de várias toneladas a distâncias superiores a 30 quilômetros. Foi usado no cerco de Sebastopol em 1942,
onde conseguiu destruir fortificações subterrâneas. No entanto, sua utilidade prática era mínima. A montagem levou semanas, os trilhos tiveram que ser especialmente reforçados e, uma vez instalado, tornou-se um alvo fácil para a aviação inimiga. A fabricação de armas tão desproporcionais consumia enormes quantidades de recursos materiais e horas de trabalho. O mesmo esforço teria sido suficiente para produzir dezenas de peças convencionais com maior impacto tático. Além disso, a munição Dora exigia processos de fabricação exclusivos, o que dificultava o fornecimento. A proliferação de modelos e variantes em veículos blindados e de transporte agravou os problemas logísticos. A Alemanha chegou a produzir mais de 100 versões diferentes, o que obrigou a manter estoques gigantescos de peças de reposição e manuais em constante atualização. As tripulações tiveram que se adaptar a sistemas cada vez mais sofisticados, enquanto o treinamento de mecânicos especializados não conseguia acompanhar o ritmo. Na prática, muitas unidades foram deixadas fora de serviço por falta de manutenção adequada. A Batalha de Kursk exemplificou essas limitações. Embora os Tigers demonstrassem poder destrutivo em confrontos isolados, a produção insuficiente e as falhas mecânicas dos Panthers reduziram seu impacto estratégico. Contra isso, a União Soviética mobilizou dezenas de milhares de T-34, fabricados com projetos simplificados e facilmente reparáveis em campo. A diferença de abordagem entre a Alemanha e seus inimigos era clara. Enquanto o Reich buscava a perfeição técnica de cada máquina individual, os aliados priorizavam a produção em massa de equipamentos bons o suficiente para sustentar operações prolongadas. Essa divergência definiu o resultado na frente terrestre. A superioridade técnica pontual não poderia substituir a capacidade industrial e os recursos praticamente ilimitados dos Estados Unidos e da União Soviética. O resultado foi um arsenal alemão de máquinas impressionante no papel, mas muito caro, escasso e pouco confiável para alterar o curso da guerra. A aposta na inovação extrema revelou seus limites diante da produção em massa de um inimigo capaz de repor suas perdas rapidamente. Assim, os gigantes do aço, que haviam nascido como símbolos de poder, acabaram se convertendo em emblemas das contradições estratégicas do Terceiro Reich, deixando em aberto a questão de como essa filosofia seria transferida para outras áreas da guerra nos anos finais do conflito. O céu disputado, máquinas que desafiaram o possível. A aviação do Reich iniciou a guerra com uma combinação de doutrina tática refinada, pilotos experientes e aeronaves bem adaptadas a campanhas breves. A coordenação entre caças e bombardeiros de mergulho havia produzido resultados nos primeiros teatros europeus, mas esse desenho organizacional foi concebido para operações de escopo limitado. Quando o conflito se transformou em uma guerra de atrito que ligava o Atlântico aos Urais, a falta de bombardeiros estratégicos com grande raio de ação e a insuficiência industrial para sustentar ritmos de produção prolongados expuseram fragilidades estruturais. Sob pressão das campanhas aéreas aliadas, as lideranças políticas e militares apostaram em programas experimentais que prometiam alterar o equilíbrio no céu. O caça a jato Me-262 tornou-se o símbolo dessa ambição. Concebido antes do início do conflito, iniciou seu desenvolvimento com células propulsoras comprovadas enquanto as turbinas amadureciam. Sua entrada em serviço, já em um cenário adverso, trouxe aos esquadrões um vetor de velocidade sem precedentes para a época. A aeronave superava os caças aliados com facilidade, vantagem que, em teoria, permitia selecionar o momento do combate, disparar e deixar o envelope inimigo antes que as formações pudessem reagir. Seu armamento, concentrado em 4 canhões de 30 mm, foi projetado para desarticular caixas defensivas de bombardeiros pesados com poucas rajadas precisas, uma solução direta para o problema da crescente densidade de aeronaves aliadas no espaço aéreo alemão. A tecnologia que o tornou singular também impôs limites severos. Os motores Jumo 004, dependentes de ligas resistentes ao calor, tiveram vidas úteis muito curtas e exigiram ciclos de substituição e reparo que a logística não conseguia mais sustentar. A escassez de níquel e cromo, agravada pelo bloqueio marítimo e pelos bombardeios de usinas metalúrgicas, reduziu a disponibilidade de turbinas de reposição. A transição para o voo a jato também exigiu treinamento específico.
O gerenciamento da aceleração, do regime de entrada de gás e das velocidades de pouso exigiu treinamento que consumia meses, tempo que as escolas de aviação, sujeitas a evacuações, perdas e falta de combustível, não podiam garantir. A intervenção direta de Hitler, que insistiu em converter o Me-262 em um caça-bombardeiro, acrescentou modificações e atrasos que adiaram seu uso como interceptador puro, função que pilotos como Galland haviam defendido constantemente. O resultado foi uma produção de mais de 1.000 células com uma fração limitada disponível ao mesmo tempo e um impacto operacional menor do que o esperado para um sistema com claras vantagens de desempenho. A dimensão dos foguetes avançou paralelamente. O V-1, primeiro míssil de cruzeiro operacional, empregava um simples jato de pulso, geralmente montado em rampas na costa ocidental europeia. Transportava uma carga importante e voava em velocidade sustentada com um sistema de orientação rudimentar que combinava giroscópio e controle de distância, cortando o fluxo de combustível ao atingir a trajetória programada. A defesa britânica logo adaptou artilharia, caças rápidos e balões cativos para interceptá-lo. Até mesmo a manobra de desestabilização por efeito aerodinâmico em voo foi desenvolvida, forçando a asa do míssil a alterar seu curso e fazê-lo cair longe de áreas densamente povoadas. Mesmo assim, o volume de lançamentos obrigou a redesenhar as prioridades defensivas e a designar patrulhas específicas, elevando o custo aliado da proteção territorial. O V-2 deu um salto tecnológico ainda maior, com propulsão líquida, orientação inercial e um envelope de voo balístico que roçava o espaço. Seu perfil o tornava invulnerável à interceptação com tecnologias contemporâneas. Ele decolou, ascendeu fora do alcance de caças e artilharia e desceu em velocidades hipersônicas sobre o alvo, onde sua carga detonou com efeitos devastadores em estruturas e serviços essenciais. A precisão, no entanto, era limitada e frequentemente situada na escala de bairros inteiros, reduzindo a eficácia militar contra alvos específicos e forçando o uso mais próximo da dissuasão e punição do que da neutralização de nós concretos. A produção se baseava em instalações subterrâneas que empregavam um trabalho forçado em condições extremas, um custo humano e logístico que, comparado ao efeito operacional unitário, gerava debates internos sobre sua conveniência estratégica. A artilharia de longo alcance aspirava a uma solução intermediária com o V-3, um canhão de carga múltipla disposto ao longo do tubo para aumentar a velocidade de saída sem recorrer a uma única detonação maciça. A ideia buscava atingir centros urbanos a partir de posições protegidas, mas as instalações foram atingidas por bombardeios específicos e o programa acumulou problemas técnicos que impediram seu amadurecimento. Ao mesmo tempo, a indústria avaliava aeronaves de alcance intercontinental dentro do escopo do America Bomber. Projetos como o Me-264, o Ju-399 ou o RE-2777 estudaram configurações para cruzar o oceano, lançar cargas e retornar à Europa. A ausência de motores confiáveis e potentes, a escassez crônica de combustível e as penalidades de carga útil derivadas de tanques suplementares esvaziaram esses conceitos de viabilidade operacional para além de protótipos e estudos. O pensamento mais radical foi articulado no Silbervogel de Eugen Sanger e Irene Brett, um bombardeiro suborbital concebido para ascender com foguetes auxiliares e percorrer distâncias intercontinentais por meio de saltos sucessivos em densas camadas atmosféricas. Os cálculos incorporaram controle de superfície em velocidades hipersônicas e proteção térmica para a reentrada parcial, uma antecipação teórica de problemas que a aeronáutica resolveria décadas depois. O projeto não passou por modelos e notas técnicas, mas ilustra o horizonte que a liderança alemã desejava alcançar enquanto a frente se comprimia para o interior. Na defesa pontual, o interceptador de foguetes Me-163 Comet apostava em subidas quase verticais e velocidades próximas a 1.000 km por hora. Sua autonomia de propulsão durava poucos minutos, o que exigia decolar no momento exato para coincidir com as formações inimigas, executar uma ou duas passagens e planar para casa, pousando sem equipamento convencional. O combustível, extremamente corrosivo, causava perdas em solo e exigia protocolos de segurança complexos.
O sistema abateu um número reduzido de bombardeiros e deixou clara a dificuldade de traduzir desempenho extremo em eficácia sustentada quando a janela de combate é mínima e os requisitos logísticos excedem o razoável para uma defesa contínua. A experimentação com asas voadoras, representada pelo RO-229, introduziu uma geometria que reduzia a assinatura frontal e distribuía sustentação sem a fuselagem clássica. Com turbinas Jumo e estrutura mista, oferecia uma razão de arrasto favorável e um contorno potencialmente menos visível aos radares primitivos da época. Um acidente em testes e a pressão do calendário de guerra impediram sua avaliação em serviço, mas o modelo antecipou linhas de evolução que seriam posteriormente retomadas em outros países. O problema fundamental era a dispersão. Em vez de concentrar recursos em alguns sistemas com alta probabilidade de produção sustentada, a indústria sustentava dezenas de programas em paralelo. A competição entre fabricantes, a rivalidade entre filiais e a intervenção pessoal do Führer nas decisões técnicas diluíam as prioridades. O resultado era um mosaico de excelentes protótipos no papel, séries curtas sem massa crítica e linhas de montagem interrompidas por bombardeios e falta de materiais. Com o combustível racionado, pilotos com horas de voo decrescentes e centros de treinamento realocados, até mesmo as aeronaves mais promissoras perdiam impacto operacional. A defesa aérea precisava de interceptadores abundantes, radares integrados, controle de caças e peças de reposição em fluxo constante. Em vez disso, recebia peças de alto desempenho com cadeias logísticas frágeis e janelas de disponibilidade excessivamente estreitas. À medida que a guerra avançava, a superioridade pontual de velocidade ou poder de fogo não era suficiente para alterar o ritmo diário das incursões aliadas. Cidades industriais continuavam sob ataque, refinarias e fábricas de ligas sofriam interrupções recorrentes e a cada mês que passava, a base material que permitia voar, manter e substituir se esvaía. No ar, como em terra, a aposta na inovação extraordinária colidia com um adversário capaz de produzir, treinar e sustentar por períodos prolongados. Assim, o domínio aéreo era marcado por um nítido contraste entre a ambição tecnológica e a realidade da guerra total, contraste que abre caminho para observar como a resposta aliada se adaptou e como essas lições moldaram, para além do conflito, o desenvolvimento subsequente da aviação e dos mísseis. Sombras no Atlântico, a guerra submarina alemã. Desde o início do conflito, a marinha alemã enfrentou uma contradição essencial. Hitler nunca concedeu prioridade estratégica à construção de uma grande frota, mas os submarinos tornaram-se um dos instrumentos mais eficazes para pressionar o Reino Unido. O almirante Karl Dönitz sustentava desde antes da guerra que somente uma campanha submarina irrestrita poderia forçar os britânicos a negociar, cortando o tráfego mercante que mantinha sua economia ativa. Seus cálculos estimavam que uma força sustentada de 300 submarinos seria suficiente para estrangular as rotas transatlânticas. Durante os primeiros anos, essa visão pareceu se confirmar. A frota de submarinos do tipo 7, espinha dorsal da Armada Submarina Alemã, possuía autonomia suficiente para operar no Atlântico Norte e estava armada com torpedos e canhões de convés adequados para destruir navios mercantes desprotegidos. O chamado período feliz, entre 1940 e 1941, permitiu que os submarinos atuassem com relativa impunidade perto das Ilhas Britânicas e, posteriormente, na costa americana. A tática da matilha de lobos, com vários submarinos convergindo para o mesmo comboio, multiplicou os naufrágios e expôs a vulnerabilidade dos aliados. As operações se beneficiaram das limitações tecnológicas nas defesas. Ataques noturnos de superfície reduziram a probabilidade de detecção e as comunicações por rádio coordenaram as concentrações de unidades. Torpedos foram disparados a curta distância, aumentando a precisão. No entanto, o panorama mudou rapidamente. Radares centimétricos começaram a detectar periscópios e torres de comando a grandes distâncias, mesmo na escuridão. Sonares aperfeiçoados melhoraram a localização subaquática e novas armas, como o Hedgehog, aumentaram a probabilidade de impacto direto. A introdução de porta-aviões, de escolta e aeronaves de patrulha fechou o espaço aéreo do Atlântico, forçando os submarinos a permanecerem submersos por períodos mais longos e limitando sua mobilidade.
Os alemães reagiram com inovações. O torpedo acústico Zaunkönig acompanhava o ruído da hélice, aumentando as probabilidades de acerto, embora logo fosse neutralizado com dispositivos de distração acústica rebocados pelos aliados. O snorkel permitia recarregar baterias debaixo d'água, reduzindo a exposição, mas não eliminava completamente a detecção por radar. Com o tempo, a Batalha do Atlântico se transformou em uma competição de produção industrial. Enquanto os submarinos afundavam navios, os estaleiros norte-americanos entregavam cargueiros do tipo Liberty em um ritmo que superava as perdas, garantindo o crescimento constante da tonelagem aliada. Nesse contexto, a Alemanha desenvolveu o tipo 21, considerado o primeiro submarino verdadeiramente projetado para operar em submersão prolongada. Incorporou baterias de alta capacidade, motores elétricos silenciosos e um casco hidrodinâmico otimizado. Sua velocidade subaquática superava a de muitos navios de escolta, o que permitiria manter contato e escapar com mais eficiência. O recarregamento de torpedos era rápido e permitia lançar salvas completas em poucos minutos. No entanto, o programa começou tarde demais. Pouco mais de 100 unidades foram concluídas e apenas algumas realizaram patrulhas sem conseguir afundar os inimigos. Problemas de qualidade decorrentes da construção modular apressada reduziram ainda mais sua confiabilidade. O tipo 23 transferiu esses princípios para um formato costeiro. Menor, mais rápido e com menor deslocamento, foi projetado para o Mar do Norte e o Báltico. Seu tamanho dificultava a detecção e suas características permitiram que operasse com algum sucesso nos últimos meses da guerra, afundando alguns navios mercantes em águas britânicas. Esses modelos, embora promissores, chegaram quando a supremacia aliada no ar e na superfície já era completa. Além de submarinos, a Marinha Alemã mobilizou lanchas de ataque rápido. Os S-Boats, que os aliados chamavam de E-Boats, operavam no Canal da Mancha e no Mar do Norte. Com velocidades superiores a 40 nós e torpedos e armamento antiaéreo, realizavam incursões noturnas contra comboios e portos. Sua eficácia tática foi reconhecida, como evidenciado no ataque ao exercício aliado em Slapton Sands, antes do desembarque na Normandia. No entanto, o número limitado de unidades e a crescente cobertura aérea reduziram sua influência estratégica. Em contraste, grandes projetos de superfície refletiam a falta de coerência no planejamento naval. O Plano Zeta previa navios de guerra gigantescos, alguns com mais de 100.000 toneladas e peças principais com mais de 500 milímetros, capazes, em teoria, de desafiar a Marinha Real Britânica. A construção nunca foi aprovada, e a perda do Bismarck em 1941 convenceu Hitler de que os navios de guerra eram caros e vulneráveis. O naufrágio deste navio e a subsequente neutralização do Tirpitz levaram à substituição do almirante Ryder por Dönitz em 1943. Dönitz manteve sua fé na guerra submarina. Ele insistiu que a implantação maciça de novos modelos poderia mudar o curso da guerra, dificultando as rotas logísticas dos aliados antes de uma invasão continental. A construção foi transferida para instalações subterrâneas, como Mittelbau, onde milhares de prisioneiros trabalharam em condições extremas, em um esforço semelhante aos programas de foguetes. Os submarinos foram montados em seções modulares para dispersar a produção e reduzir a vulnerabilidade a bombardeios. Mesmo assim, a falta de combustível, a perda de comandantes veteranos e a pressão aérea aliada limitaram severamente a eficácia dos novos sistemas. No mar, assim como em terra e no ar, a aposta alemã em inovações avançadas colidiu com a superioridade industrial e material dos aliados. Os submarinos continuaram representando uma ameaça constante, mas sua capacidade de alterar o curso do conflito diminuiu progressivamente. A transição para submarinos verdadeiramente submersíveis abriu uma nova etapa na tecnologia naval, embora tenha chegado tarde demais para influenciar o resultado imediato da guerra. Esse legado técnico levantou questões sobre o desenvolvimento subsequente das forças submarinas e sobre como outras potências assimilariam as lições da Batalha do Atlântico. Ciência no limite entre o real e o fantástico. O esforço científico alemão desenvolveu-se em meio a uma contradição que o acompanhou desde o início. O país contava com físicos, engenheiros e matemáticos de primeira linha,
mas a ideologia do regime, as disputas internas por recursos e a exclusão sistemática de cientistas judeus reduziram a possibilidade de transformar esse potencial em conquistas estratégicas. Os projetos mais ambiciosos das chamadas armas milagrosas situavam-se em um terreno intermediário entre a ciência aplicada e a especulação técnica. O Clube do Urânio, fundado em 1939, reunia figuras como Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker e Kurt Dibner. Esses cientistas compreenderam as implicações da descoberta de Otto Hahn e Fritz Strassmann em dezembro de 1938. O bombardeio de núcleos de urânio com nêutrons liberava enormes quantidades de energia. A possibilidade de uma reação em cadeia abriu caminho tanto para a geração de eletricidade quanto para aplicações bélicas. Comandos militares demonstraram interesse imediato, embora o progresso tenha sido lento. Heisenberg considerou um reator nuclear viável, mas duvidava que fosse possível obter uma arma utilizável nos prazos impostos pela guerra. O grupo trabalhou com urânio metálico suspenso em água pesada, buscando condições para sustentar uma reação controlada. O laboratório mais avançado foi instalado em Haigerloch, no porão de uma igreja, onde um reator experimental foi montado com várias centenas de cubos de urânio em um tanque cilíndrico de água pesada. Os testes não atingiram a criticidade e, em abril de 1945, as forças aliadas capturaram o conjunto na Operação Alsos. Relatórios aliados confirmaram que a Alemanha estava longe de produzir uma arma nuclear. A falta de recursos dedicados, a dispersão em pequenos grupos de pesquisa e a prioridade dada a outros projetos limitaram o progresso. A expulsão de cientistas judeus privou o programa de talentos que mais tarde se mostraram decisivos no projeto Manhattan. O interrogatório dos principais físicos alemães em Farm Hall, perto de Cambridge, revelou que eles desconheciam a magnitude das conquistas americanas. Gravações mostraram surpresa com o uso real de armas nucleares no Japão e erros de cálculo em torno da massa crítica necessária, sinal inequívoco de que eles não haviam alcançado o domínio prático da questão. Paralelamente ao programa nuclear, existiam projetos que beiravam a especulação. As chamadas armas de raios despertaram interesse em alguns setores. Várias equipes exploraram a possibilidade de concentrar energia eletromagnética em feixes destrutivos. Alguns estudos utilizaram radiação de alta frequência. Outros tentaram criar raios de partículas. Um oficial chamado Schröder-Stranz apresentou propostas para construir uma arma baseada em raios X, que, segundo ele, perfuraria blindagens ou desativaria motores de aeronaves. Documentos sugerem que a SS financiou testes parciais, mas nenhum avançou além de protótipos rudimentares sem aplicação militar. Houve também tentativas de projetar aeronaves não convencionais. Rudolf Schriever elaborou esquemas de aparelhos circulares com turbinas no perímetro, capazes de decolar verticalmente e voar em grande velocidade. Victor Schauberger, inventor austríaco, trabalhou em conceitos de propulsão baseados no que chamou de implosão, um sistema de sucção centrípeta inspirado na dinâmica de fluidos naturais. Ele alegou que o fenômeno poderia gerar empuxo sem combustão convencional, embora nenhum de seus modelos funcionasse na prática. Arquivos disponíveis mostram que essas ideias permaneceram em estágios preliminares, com estudos e modelos em escala reduzida. A lenda subsequente dos discos voadores nazistas alimentou-se desses projetos secretos, mas não há evidências de aeronaves operacionais em combate. Em contraste, o projeto Silbervogel, de Eugen Sanger e Irene Brett, representava uma ambição mais sólida. Este bombardeiro suborbital deveria ascender com foguetes auxiliares a camadas atmosféricas elevadas e, em seguida, percorrer distâncias intercontinentais por meio de saltos sucessivos em camadas mais densas. Os cálculos indicavam que ele poderia decolar da Alemanha, chegar a Nova York e continuar até o Pacífico. Sanger elaborou estudos detalhados sobre controle aerodinâmico em velocidades hipersônicas, proteção térmica contra atrito e requisitos de propulsão. Esses problemas anteciparam questões que, décadas depois, enfrentariam engenheiros de ônibus espaciais e veículos de reentrada.
O projeto nunca passou nos planos e cálculos. Materiais para suportar aquelas condições extremas não existiam na década de 1940, nem capacidade industrial para um programa de tal magnitude. Decisões políticas influenciaram diretamente a pesquisa. A expulsão de cientistas judeus de 1933 removeu figuras que mais tarde foram essenciais nos Estados Unidos, como Albert Einstein, Enrico Fermi ou Leo Szilard. A intervenção de líderes como Himmler ou Goebbels na distribuição de recursos favoreceu projetos chamativos ou propagandísticos em vez de pesquisas mais discretas, porém viáveis. Essa politização gerou um ambiente em que a ciência foi subordinada à propaganda e à ideologia. O sigilo extremo agravou as limitações. As equipes trabalhavam isoladas, sem troca de informações, o que impedia o avanço coletivo. A compartimentação impedia que disciplinas relacionadas colaborassem e alcançassem resultados sinérgicos. A percepção dos aliados em relação à ciência alemã foi um fator adicional. O medo de que a Alemanha produzisse armas revolucionárias motivou bombardeios como o de Peenemünde em agosto de 1943 e operações sistemáticas de captura de cientistas por meio de programas como o Paperclip nos Estados Unidos ou seus equivalentes soviéticos. Essa atenção se deveu, em parte, às conquistas reais na área de foguetes, mas também à propaganda nazista que inflava as expectativas sobre as capacidades em desenvolvimento. O programa nuclear, em particular, havia ficado para trás porque os próprios cientistas alemães consideravam que seriam necessários anos de trabalho antes de obter resultados práticos. Quando Albert Speer consultou a viabilidade de uma arma atômica, os especialistas recomendaram dedicar recursos a projetos de aplicação imediata, como foguetes e aviação a jato. O contraste entre realizações reais e percepções propagandísticas explica a persistência de mitos sobre as armas secretas do Reich. Nessa fronteira entre ciência e especulação, o Terceiro Reich produziu avanços que influenciaram tecnologias subsequentes, como mísseis balísticos, mas também dedicou recursos a ideias que nunca ultrapassaram as teorias. A fissão nuclear era compreendida em seus princípios, mas sem meios materiais para transformá-la em arma. O Silbervogel demonstrava visão avançada, mas permanecia fora do alcance da metalurgia e da propulsão de sua época. Essa mistura de inovação genuína e projetos fantásticos marcou a pesquisa alemã, refletindo tensões entre ambição científica e limites práticos em um regime onde a política ditava o curso da técnica. Assim, o panorama científico do Reich se apresentava como um mosaico incompleto de conquistas e promessas, abrindo questionamentos sobre como essas experiências moldariam os desenvolvimentos tecnológicos do pós-guerra. Armas milagrosas ou fantasias impossíveis. A avaliação das chamadas armas milagrosas alemãs exige a distinção entre conquistas técnicas e repercussão real no desenvolvimento do conflito. O programa constituiu um dos esforços de pesquisa militar mais ambiciosos da história, com inovações que anteciparam tecnologias subsequentes. No entanto, o impacto estratégico foi reduzido em comparação aos recursos investidos e às expectativas criadas pela propaganda do regime. Um dos principais obstáculos era a dispersão sistemática de recursos. Em vez de se concentrar em alguns projetos viáveis, a indústria multiplicou iniciativas paralelamente, impulsionada tanto por rivalidades entre os ramos das Forças Armadas, quanto pela competição entre fabricantes por contratos estatais. O resultado foi uma fragmentação que diluiu o potencial dos avanços mais promissores. O caça a jato Me-262 ilustra essa situação. Era uma aeronave revolucionária, superior em velocidade a qualquer modelo aliado contemporâneo, mas entrou em serviço quando a Alemanha já havia perdido o controle do espaço aéreo. Sua produção, de pouco mais de 1.000 unidades em 2 anos, foi marginal em comparação com os volumes de caças convencionais fabricados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. A escassez de pilotos treinados em novas tecnologias limitou ainda mais seu uso. O submarino tipo 21 representou outro avanço decisivo em conceito, projetado para operar submerso por longos períodos e antecipar a guerra submarina do pós-guerra. No entanto, apenas algumas unidades realizaram patrulhas antes do fim do conflito, sem afundar inimigos. Embora pouco mais de 100 tenham sido concluídas, esse número foi insignificante diante das necessidades da Batalha do Atlântico.
Problemas de qualidade na construção às pressas reduziram ainda mais sua confiabilidade. A incapacidade alemã de sustentar a produção em massa foi o fator que anulou qualquer vantagem técnica pontual. O tanque soviético T-34, o Sherman americano ou o Spitfire britânico não representavam a perfeição, mas eram eficazes o suficiente e podiam ser produzidos em quantidades que excediam as perdas. Em contraste, Tigers e Panthers, mais poderosos individualmente, foram fabricados em milhares de unidades contra dezenas de milhares de seus adversários. Essa diferença revelou filosofias opostas. A Alemanha priorizava a excelência técnica de cada máquina, enquanto os aliados buscavam modelos robustos e fáceis de fabricar e manter. Cenários hipotéticos sobre o emprego antecipado de armas alemãs mostram limitações estruturais. Mesmo que o Me-262 estivesse disponível em massa em 1942, problemas de manutenção, combustível e treinamento de pilotos teriam reduzido seu impacto. Da mesma forma, se os submarinos tipo 21 e tipo 23 estivessem operacionais em 1943, a superioridade industrial aliada na construção naval teria neutralizado seus efeitos. O fator decisivo foi a capacidade material dos adversários. Os Estados Unidos podiam produzir mais do que todos os outros beligerantes juntos, enquanto a União Soviética absorveu perdas colossais sem entrar em colapso. A Alemanha, por outro lado, dependia de recursos limitados e estava geograficamente cercada, impossibilitando a sustentação de uma guerra de atrito prolongada. O impacto das armas secretas manifestou-se mais no terreno psicológico. A propaganda de Joseph Goebbels as apresentou como símbolos de resistência e vingança. Os ataques com foguetes V-1 e V-2 contra Londres não quebraram o moral britânico nem modificaram as políticas, mas mostraram que a Alemanha ainda conservava capacidade técnica. Para a população alemã, as promessas de armas decisivas prolongaram a esperança e reforçaram a vontade de resistir, mesmo quando a derrota era evidente desde o final de 1943. A comparação com os modelos aliados destaca os princípios básicos da guerra industrial. O T-34, de construção simples, podia ser fabricado em fábricas dispersas e reparado em campanha. O Sherman, embora inferior em duelos individuais, compensava com volume, apoio de artilharia e aéreo e coordenação tática. O Spitfire evoluiu gradativamente, mantendo a continuidade no treinamento e na logística, o que permitiu sustentar forças aéreas eficazes ao longo da guerra. Em contraste, cada novo projeto alemão exigia treinamento diferente, manuais diferentes e cadeias de manutenção complexas. A intervenção política distorceu ainda mais a pesquisa. Hitler favoreceu projetos espetaculares, como o tanque Maus ou o canhão Dora, que consumiam materiais estratégicos e horas de trabalho sem gerar benefícios operacionais equivalentes. Líderes competiam para atrair a atenção do Führer com ideias chamativas, enquanto iniciativas mais práticas eram relegadas. Essa politização criou incentivos que privilegiavam a inovação radical em detrimento do aprimoramento gradual dos sistemas existentes. O legado de armas secretas estendeu-se além da derrota alemã. Os aliados capturaram documentação, protótipos e cientistas que alimentaram seus próprios programas. A Operação Paperclip transferiu especialistas como Wernher von Braun para os Estados Unidos, que mais tarde foram essenciais no desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais e no programa espacial que culminou no pouso na Lua de 1969. A União Soviética fez capturas equivalentes, incorporando tecnologias alemãs ao seu arsenal. O projeto do tipo 21 influenciou diretamente os submarinos diesel-elétricos do pós-guerra. As asas voadoras dos irmãos Horten anteciparam características de aeronaves furtivas posteriores. Os princípios técnicos do V-2 lançaram as bases para os foguetes espaciais. Esses desenvolvimentos mostram que, embora armas milagrosas não tenham alterado o resultado imediato, elas moldaram a tecnologia militar da segunda metade do século XX. O paradoxo é que o maior impacto dessas armas ocorreu após a guerra que elas não conseguiram decidir. A Alemanha foi derrotada antes que seus projetos atingissem a maturidade operacional, mas as potências vitoriosas aproveitaram esses avanços. Dessa forma,
A busca por soluções extraordinárias deixou um legado que transcendeu o Terceiro Reich, abrindo um novo cenário no confronto tecnológico do pós-guerra e levantando questões sobre o papel da ciência em conflitos futuros.